Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Grimório do Chá das Bruxas. Meus amigos, minhas amigas, meus tarólogos, minhas tarólogas, meus iniciantes, hoje nós vamos conversar, refletir muito sobre um assunto muito importante e muito técnico. Nós vamos falar sobre as formas de abertura do tarô para multiplicar os nossos rendimentos. E sendo assim, eu fiz algumas questões, não é, que eu levantei junto aos meus alunos e junto também aos meus consulentes. Coisas assim que eles estavam extremamente curiosos em saber. E pedi para que eles desenvolvessem algumas perguntas para poder responder a todos nós, que são as pessoas que às vezes têm lá a sua curiosidade, mas nunca teve a oportunidade de perguntar para um professor, para um mestre de tarô, não é? Ou mesmo para uma bruxa, que envolve essas questões sobre as cartas, sobre a leitura, principalmente do tarô. Então vamos para a primeira questão, que é: por que foi necessário sistematizar a leitura das lâminas do tarô em aberturas? Bom, então, o que eu posso dizer a vocês que a questão é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Vamos lá para trás, alguns milhares de anos. Eu gostaria de iluminar para todos nós este cenário. Primeira questão importante: o que é o tarô? Se nós colocarmos no espelho esta palavra, nós vamos ler Torá. E quando nós pensamos em Torá, nós nos remetemos a uma civilização milenar, no qual ela também foi uma das que promoveram a escrita e a leitura. É o primeiro passo para o ser humano sistematizar a sua consciência, o seu desenvolvimento até a sua própria história. E sendo assim, quando nós pensamos em grandes escritas, está aí a dinâmica dos saberes do cotidiano, da filosofia, daquelas comunidades tão antigas, tão milenares. E o tarô nasce exatamente aí, mas não de forma sistematizada em lâminas, mas sim em grandes rolos, não é? De escrita. E aí, meus queridos, ficaria muito complicado esses grandes escritas, não é? Esses grandes rolos de escrita falando sobre o cotidiano, sobre a filosofia das pessoas, sobre a personalidade das pessoas, como gestar, não é? Essas comunidades, os líderes, a formação dos líderes, a personalidade dos líderes. As questões mais comuns pessoais, como a unificação, não é, familiar, o que significa ter um filho, o que significa ter esposa, qual é o papel dessa esposa, não é? Como se dá as personalidades que entram em conexão para que o ser humano possa progredir e se desenvolver. Imaginem alguém escrevendo, várias pessoas escrevendo sobre esses aspectos. Pois é. Pensando sobre tudo isso, imagina alguém angustiado em seu dilema lá atrás, há milhares de anos, procurando um sacerdote e perguntando: como vou resolver esse dilema? E ele lá procurando, não é? Em várias escritas, uma forma de aconselhamento que não fosse apenas uma opinião particular, mas sim uma experiência positiva e uma experiência de encaminhamento quando o dilema é extremamente negativo. Vejam, então, dentro desse sistema, obviamente que a vida de um sacerdote era totalmente tomada em aconselhamentos. E para que esse sacerdote, na multiplicação das pessoas na sua comunidade, pudesse atender
tanto os líderes, os gestores, como as pessoas que mais estavam próximas a esse sacerdote e também as que foram indicadas para que ele pudesse atender, eles sistematizaram o sistema da leitura. E aí que se diz da leitura. Nada se dava no aconselhamento pessoal. Mas vejam que interessante, era-se dado uma leitura. Por que, Sandra Júlia? Porque o sacerdote sabia ler e escrever. E o restante da comunidade mal sabia ler e escrever. Algumas coisas importantes para a sua sobrevivência. Mas quem sabia ler de fato era o sacerdote que entendia da personalidade das pessoas, da filosofia de vida, do cotidiano, da gestão, das estratégias de liderança e todas as coisas que envolviam o desenvolvimento, a clareza e o progresso daquela comunidade. Então, cabia ao sacerdote, e aí algumas pessoas eram escolhidas para ser sacerdotes, mas a sua vida inteira era dedicada a essas leituras. Olha que interessante. E até hoje nós começamos a entender, não é, que esta leitura vem lá de trás. Por que nós lemos o tarô? Olha que interessante essa dica. Porque lá atrás havia uma leitura escrita. E aí vocês podem me perguntar, mas ainda a sistematização, Sandra, de onde, como acontecia? Acontecia a partir das escritas. Mas e depois? Como se dava? Bom, depois nós vamos ver a história do homem, economicamente, politicamente, as lideranças e a popularização, não é? Em outras comunidades, sacerdote para sacerdote iria ensinando. E para ensinar a leitura, precisaria ter uma pedagogia, uma didática. E a forma didática era exatamente fazer com que este sacerdote lesse muitas vezes as leituras das questões humanas da sua comunidade. Bom, no decorrer de tantos e milhares de anos, nós podemos dizer que tudo mudou. E mudou muito a mais quando nós vemos estas pessoas, não é, passarem por uma série de imperialismos, não é, uma série de economias e transformar isto que era sagrado e secreto, íntimo e ritualístico, em uma brincadeira. E esta brincadeira se torna depois desenhos da corte. E esses desenhos da corte levam hoje algumas nuances dessas escritas, não tão bem, não tão correto, mas ainda mantém a energia dos primeiros momentos, das primeiras escritas que valorizavam esses momentos tão importantes para a leitura do tarô, ou melhor, a leitura das escritas antigas. Vamos pensar um pouquinho numa outra questão que faz muita diferença e dá uma continuidade bem legal a esta que eu expliquei. Quando nós pensamos aqui, houve aqui essa questão: por que foi pensado o conjunto de lâminas de tarô em 78 cartas e não num número qualquer, um número maior, um número redondo, uma quantidade menor? Uma possibilidade de que estas lâminas fossem resolvidas de forma mais sintetizadas. Por que acontece de manter este número 78 lâminas? E está ligada exatamente esta questão
na decorrência da sua própria antiguidade. Quando nós pensamos, veja bem, tem muitos tarólogos que chamam cartas de tarô, mas na verdade a palavra correta são lâminas, lâminas de tarô. Por que, Sandra Júlia, lâminas? Porque exatamente eram assim que os nossos antigos escreviam em papiros, escreviam em pedaços de couro aquilo que significava aquela, vamos dizer, aquela mensagem. Como eu posso dizer a vocês, essas mensagens vinham exatamente dos sacerdotes. E eles escreviam em couro, muitas vezes couro atanado, não é? De cabra, né? Seria um couro específico para a escrita. Outros escreviam em papiros, não é? E assim a evolução foi chegando a um momento em que, na Idade Média, se manteve, então, uma característica da corte e do cotidiano da corte, e dividindo outro cotidiano da comunidade, quantos mais necessários fossem vamos dizer, a história do povo, não é? Então nós vamos ver dentro das lâminas de tarô as divisões muito claras, principalmente a que nós utilizamos hoje, não é? Nós utilizamos o mais original, diz da corte, não é? Bem da Idade Média. Então é dividido as cartas em arcanos maiores e arcanos menores, sendo que os arcanos menores têm um cotidiano mais trabalhado, mais, vamos dizer, simplificado no sentido do próprio cotidiano. Então ele traz mais argumentos, são maior quantidade de fatos que acontecem entre o povo do que os fatos que acontecem nos arcanos maiores da corte, não é? Então, quando nós observamos estas questões, vamos ver entradas, não é, de algumas cartas muito importantes e filosóficas. Depois nós vamos encontrar os arcanos menores, que é todo um cotidiano e a personalidade das pessoas que vivem em torno de um processo, não é? Olhando sempre a corte. E o que é a corte? O rei, a rainha, os pajes, não é? Os soldados, não é? Os cavaleiros. Esta é a corte. Os arcanos maiores se dá muito mais uma personalidade mais filosófica e que entram exatamente na condução tanto da corte quanto dos arcanos menores, que é o cotidiano das pessoas que vivem em torno da corte e das suas lideranças, não é? Então, quando nós pensamos em todo esse complexo, o que a gente pode entender? Que havia a possibilidade de ocupar em 78 formas todo o processo histórico e fundamento do ser humano numa época X, numa época, por exemplo, medieval, no qual nós vamos encontrar os primeiros, né, os primeiros desenhos, os tarôs originais, não é? Porque elas eram desenhadas em papel, mas na verdade elas montam os dizeres em símbolos desenhados, os dizeres dos primeiros momentos lá atrás, de uma forma milenar, o que estava escrito. Por isso a palavra lâmina. Por isso que nós, todas as vezes que nós olhamos para uma lâmina do tarô, tem um desenho, tem uma simbologia. E nós temos que traduzi-las em palavras. E por isso que nós usamos também a palavra leitura. Então, eu acredito que eu tenha respondido o porquê que são 78
48 lâminas do tarô e que devem ser lidas a partir da sua simbologia, da forma como está sendo tratada aquele desenho, aquela historinha que está sendo dada para nós, certo? Agora vamos para uma outra pergunta muito legal, que é as formas, não é, de abertura do tarô é instintiva ou consciente? Meu tarólogo, minha taróloga, esta pergunta foi de um consulente. Ele quis saber exatamente se as formas de nós tirarmos o tarô, respondermos, não é, o tarô, né, a abertura para respondê-lo, era uma situação intuitiva. Nós que escolhemos, ou então a nossa intuição equilibrada, conectada com o dilema dele, é que propunha a abertura do seu tarô, não é? Mas, na verdade, é uma mistura das duas coisas. A consciência e também a intuição. E a forma da abertura se dá pela urgência que se tem dentro de uma leitura bem objetiva, bem clara, não é? Se nós tirarmos várias cartas, né, várias lâminas aqui para uma leitura de um tarô, é óbvio que a pessoa não vai conseguir compreender, não é? Dependendo da condição que é o seu dilema, não vai conseguir compreender em que momento a pergunta dela foi respondida. Mas se nós abrirmos de forma mais objetiva as lâminas do tarô, certamente a questão, o dilema que esta pessoa tem será respondida de forma consciente, racional para ela. Mas para nós que estamos dentro do nosso complexo, né, da nossa apego pelo nosso tarô, certamente foi o momento da nossa intuição que nos guiou a forma de abertura do tarô, certo? Bom, pensando um pouco mais, eu tenho aqui uma questão muito instigante também e que me fez pensar muitas vezes. Qual a forma de abertura de tarô mais comum quando estamos iniciando a jogar? Bom, esta pergunta veio da minha aluna iniciante, não é? Que estava muito ávida para saber exatamente como é que se joga, não é? E qual é a forma mais simples, né? Para que ela pudesse aprender rápido. E eu comentei a ela que para um exercício de iniciante, a melhor forma seria de 3 cartas, de 3 lâminas. Que seja tirado 3 lâminas para que você pudesse ter um objetivo, não é? E começar a criar uma amizade com o tarô, não é? Porque não é simples quando nós estamos no início conseguir fazer uma leitura muito complexa, muito filosófica, muito recheada de informações. Então, a mais simples, objetiva e que certamente nós vamos ter várias respostas, mas aí já ajuda a compreender a simbologia. Como eu sempre falo, o importante não é decorar o que está sendo escrito ou o que foi sistematizado pelos grandes mestres, não. O importante é nós entendermos aquela simbologia e esta simbologia falar para nós, num sentido intuitivo, o que está sendo colocado para aquela resposta. E não é assim de ontem para hoje que se aprende isso. Aprender a fazer uma leitura de fato, uma leitura
clara, uma leitura que envolve a sua intuição e seu conhecimento, sua cognição, demora um tempo de amadurecimento com aquele próprio oráculo, não é? Com aquele próprio tarô. Então, pensando sobre isso, eu gostaria de mostrar a vocês como se dá essa questão de fazer uma abertura para um iniciante e dar alguns exemplos e já responder uma próxima pergunta de um iniciante também, que é meu aluno, não é? E ele me fez essa pergunta: como vou descobrir e abrir o tarô para entender presente, passado e futuro de uma situação no cotidiano de um consulente? Ora, então vamos lá, vou fazer esse exercício com vocês. Aqui eu gostaria que vocês vissem a minha mesa, não é? E esta minha mesa, ela está recheada de símbolos. Então nós vamos ver aqui as ametistas para abrir o cenário da intuição. Nós vamos enxergar aqui a nossa circunferência, então eu estou com uma bola, não é? Realmente é uma bola de selenita, é um cristal muito importante para a leitura. Ela, além de energizar fazer uma limpeza energética de todo o campo vibracional das lâminas de tarô, também me auxilia na questão do entendimento e da comunicação com o meu consulente. E aqui ao lado eu tenho uma série de alguns cristais que vão fazer parte desta minha conexão com o meu oráculo. E, obviamente, dentro de vamos dizer, de uma tigelinha de selenita, não é? Para que fossem energizados e, ao mesmo tempo, energizar uma outra parte importante do meu conjunto de oráculos, né? De lâminas de tarô. E aqui eu abri de forma meia-lua, não é? O meu oráculo, né? O meu tarô, para que vocês consigam entender melhor como se dá a abertura de 3 cartas. Então, eu vou escolher aqui 3 cartas para vocês entenderem melhor e ver. Por exemplo, esta aqui seria o passado, não é? Esta aqui seria, escolhendo aleatoriamente, tá? O presente, e vou escolher uma outra lâmina para me dizer o futuro daquele dilema. Então, é exatamente desta forma que eu gostaria de fazer a leitura e assim é que se dá. Então, eu vou ter o passado daquele dilema do meu consulente, o presente, como está a energia, e a futura, não é? Como vai se desenrolar esta energia num futuro próximo, certo? Então, aqui nós vamos ter as cartas. Sei que vocês estão extremamente curiosos em saber o que está, né, do outro lado. E vou virar para vocês verem. Não fiz nenhuma pergunta, só para vocês entenderem melhor. Então, veja bem. Aqui eu tenho um 4 de espadas, eu estou com um arcano menor no passado, não é? Eu estou aqui com um arcano menor, 8, não é? De ouros, e eu vou estar também com a nossa querida, esse daqui é um arcano maior, não é? A nossa imperatriz, não é? Olha que interessante essa questão. Ah, fiquei com vontade de fazer essa leitura, mas não vou fazer não, viu? Eu vou deixar para que vocês façam os exercícios, né? Pensem um pouco nessa situação maravilhosa, mesmo porque eu não fiz nenhuma pergunta para o meu tarô responder. Mas mesmo assim eu posso dizer a vocês que aqui está bem interessante esta frase, não é? Que circunda certamente algum dilema, não é? Entre o passado, o presente e o
futuro. Bom, pensando um pouco mais, vou retomar essas lâminas aqui no meu conjunto, não é? Porque eu vou continuar a dar a mesma dimensão para outras questões para o nosso nosso encontro do Grimório, não é? E eu já quero deixar claro a vocês que os nossos encontros são maravilhosos, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês e escutando, não é? Aqui as perguntas e as questões que vocês me colocam para poder responder, não é? A cada momento que eu me encontro com vocês. Então vamos para a próxima. A próxima pergunta é: quando nós nos sentimos desequilibrados, como nós poderíamos, e aí é uma pergunta para um iniciante, que ele não tem vontade de fazer leituras para outras pessoas. Este daqui ele aprendeu para que ele pudesse ter um contato maior com o seu oráculo, não é? Então, ele me fez a pergunta assim: Sandra, quando eu me sinto desequilibrado, eu posso fazer uma leitura para mim? Eu posso fazer uma leitura particular, pessoal ao meu tarô? E eu respondi: lógico que pode. Lógico, todos nós podemos fazer, ocupar, não é, esse processo de leitura, não é, do nosso tarô para nós mesmos, porque nós estamos em evolução. E se chegou a você um tarô, não é, um deck de tarô, é porque você realmente ganhou um amigo de todos os dias, um amigo para te acompanhar para a vida inteira. Então, conversar com seu amigo, conversar com o seu tarô é realmente ter um carinho especial vindo do universo. Então, nós devemos sim fazer várias tiragens, não é? Várias aberturas dessas lâminas de tarô para nos guiar, para nos dar condição de vivenciar uma vida melhor, não é? Ter pelo menos uma sugestão intuitiva para o dia de amanhã ou até para o nosso dia. Então, respondendo à questão que o meu aluno fez, quando nós nos sentimos desequilibrados, não é? De que forma que nós devemos fazer a abertura do nosso oráculo? Bom, se o sentir desequilibrado está de forma urgente, se há necessidade de você resolver rapidamente, porque o seu cotidiano lhe pede atitudes mais rápidas, a melhor abertura que você tem é a de 3 cartas. E de que forma que você vai dispor estas cartas? Você vai colocar exatamente mente, corpo e espírito. Porque são essas 3 dimensões que precisam ser equilibradas. Então você deve sim perguntar ao seu tarô: como devo, que energia que envolve a possibilidade do meu equilíbrio, do meu corpo, da minha mente e do meu espírito? É esta pergunta que você deve fazer ao seu tarô. E você vai dispor desta forma para você poder entender. Por favor, veja bem, quando nós tiramos, não é, uma tiragem tão delicada quanto esta, nós devemos também colocar o posicionamento desta leitura, porque muitas vezes pode ter desdobramentos. Então, nós colocamos dessa forma. Nos afastamos um pouco mais, a abertura do nosso oráculo, não é? Nós abrimos o nosso oráculo para que tenhamos mais área para o desdobramento. Então, eu vou escolher aleatoriamente, intuitivamente, meu corpo,
minha mente. E meu espírito. Veja, em L, meu corpo, minha mente, meu espírito. Para equilibrar o meu corpo. Aqui saiu 6 de espadas. Para equilibrar a minha mente, saiu a rainha. Olha que linda, maravilhosa. E para meu espírito, saiu o 4 de espadas. Olha que interessante. Bom, obviamente que quando você sabe fazer esta leitura, a tomada de atitude deve ser muito expressiva, mesmo porque estamos com o corpo um arcano menor. Então, nós estamos trabalhando a nossa personalidade. E atitudes, quando nós pensamos na nossa mente, saiu aqui uma rainha, não é? E esta rainha é justamente, eu gostaria de deixar claro a vocês, olha que maravilha, que linda que é, né? E olha como a resposta saiu, este meu oráculo é maravilhoso. Ele trouxe exatamente a iluminação da mente. Não é? Eu gostaria muito que... Olha que interessante o nosso trabalho de hoje, né? A nossa tiragem de hoje, como coincidiu exatamente essas questões da mente, não é? Bom, e nós tiramos para o espírito, vejam, não é? 4 de espadas, mas vejam bem o posicionamento, não é? Desse 4 de espadas. Olha que interessante o nosso espírito, né? Muito bonita essas cartas, muito linda, e foi uma resposta que depois eu vou precisar pensar e refletir muito pela pergunta que fiz. Bom, retornando, não é? Esta mesma composição técnica e prática, quando nós fazemos essa leitura em L, nós temos a liberdade de amplificar. Então, eu vou amplificar, eu vou retirar mais um conjunto de 3 para que estas questões sejam dentro do seu equilíbrio. Então, eu vou trazer, por exemplo, não é? Para o meu corpo, para minha mente e para o meu espírito. Aqui posso dizer a vocês que realmente nós precisamos de muitas coisas aqui. Não vou falar para vocês agora, nesse momento, a minha leitura, mas eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta, nós vamos encontrar aqui uma questão importante para resolver esse desequilíbrio mente, corpo e espírito, não é? Aqui nós precisamos tomar uma atitude de emergência no desdobramento. Então, vocês perceberam como se dá a questão de uma leitura. Esta é uma leitura simplificada, no qual eu encontro um caminho, não é? Numa primeira tiragem e depois uma confirmação de atitude e o entrelaçamento dessas cartas para a próxima, né, dessas lâminas, na verdade, para a próxima atitude, melhorando então assim, edificando então assim o equilíbrio da mente, do espírito e do corpo, né? Bom, meus amigos, minhas amigas, aqui eu encerro o nosso encontro, não é? O nosso encontro do Grimório do Chá das Bruxas. E eu desejo a vocês que pratiquem muito, muito essas questões tão importantes que é a abertura das nossas lâminas de tarô.
não é? E quero deixar aí um convite, quem tiver mais curiosidade sobre as formas, sobre a história do nosso oráculo tarô, venha, venha fazer o meu curso, venha conhecer o Chá das Bruxas, não é? Tenho muita coisa para lhe contar, muitas coisas para poder comunicar e também ensinar a todos. Um abraço.